Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal Escatologia Pura. Como é bom te ter aqui sempre conosco. Obrigado a você que tem compartilhado o nosso canal, você que tem deixado o seu like, e só assim o canal vai crescer para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o último reino. Que reino é esse? Para onde estamos caminhando agora no decorrer desses últimos dias que a Bíblia nos remete às profecias e a gente vê a cada dia as profecias se cumprindo. Eu quero aqui que você abra sua Bíblia aí no livro de Daniel 2, versículo 38, 39 e 40, que vai falar desses reinos que já existiram e também do último reino e quem será esse grande rei desse último reino e aonde é que a gente está no decorrer da história situado para que esse momento você venha entender aqui no nosso canal. Então, o título dessa mensagem, desse estudo, é O Último Reino. De quem será esse último reino e qual será esse último reino? Vamos descobrir agora. Você, quem sabe, chegou aqui no nosso canal pela primeira vez. Queremos te agradecer. Quero te agradecer você aí da África, você aí do Japão, da Europa, vocês que são inscritos no nosso canal, nossos irmãos aqui do Brasil, do Pará, de todo aí o sul do Pará, todos os nossos irmãos inscritos aqui no nosso canal. Sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Amém? Daniel 2, 38, 39 e 40 na tela, diz assim a palavra do Senhor. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles, todos. Tu és o cabeça de ouro. Aqui o Senhor está falando na época de Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia, ele se tornou esse grande rei. Ele teve esse sonho que perturbou muito a sua cabeça, dessa grande estátua, e o profeta foi lá e revelou para ele e disse que ele era o cabeça de ouro, o rei, o grande Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o homem que mandava na Babilônia, o homem que se dizia o ser supremo, que todos aqueles que não o adorassem eram extremamente mortos, eram lançados na fornalha, assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então era um homem de poder muito forte. A cabeça de ouro representa este reino forte que foi o Império Babilônico. Você pode olhar aqui na estátua, essa cabeça de ouro representa o reino da Babilônia. O ouro representa um poder forte, duro, servil, que maltratava o povo e que humilhava as nações que conquistava. No versículo 39 a gente vai ver que agora vai surgir um outro reino, que diz assim na tela a palavra do Senhor. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Aqui a gente vê no versículo 39 que ele está falando justamente já de dois reinos, um inferior ao de Nabucodonosor. Qual foi o reino que veio depois do grande império babilônico? Foi o reino dos Medos e dos Persas, como o Dario, ali o Medo Dario que invadiu a Babilônia, tirou Belsazar do trono e conquistou a Babilônia junto com o grande rei Ciro Persa. Então, por isso que é a unidade do reino dos Medos e do Persa. Veja que a profecia está dizendo que é um reino inferior, mas mesmo assim conquistou a Babilônia. E no versículo 39 na tela, preste atenção que ele vai estar falando também de um terceiro reino que viria conquistar os Medos e os Persas. Olha que diz assim na tela: em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Este reino, para quem não sabe, foi o reino dos gregos, tendo Alexandre o Grande como grande general, um homem conquistador. Alexandre o Grande, quando a gente vai estudar a história, a gente vê que no decorrer dos anos que ele passou nessa terra, de 32 a 33 anos, mas ele conquistou numa velocidade muito grande, muitos territórios, chegou até a costa da Índia. Então, com essa velocidade, ele derrotou os Medos e os Persas, ganhou a Babilônia e ficou com todo esse poder. Então, o primeiro já falei que foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. O segundo foi Dario e Sírio, os Medos e os Persas. E o terceiro,
o grande rei da Macedônia, Alexandre o Grande, amém? Que conquistou o mundo de sua época. E agora no versículo 40 também vou falar de um quarto reino. Vamos ler na tela. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. É muito importante esse versículo 40 e o 41. Por quê? Porque a maioria dos eruditos, dos estudiosos, dizem que esse quarto reino foi Roma, apesar de quando você vai ler realmente depois do Império Grego-Macedônico, Roma conquista os gregos e Roma realmente destrói, pisa tudo, aniquila tudo e se torna uma grande potência mundial. Foi um dos impérios que mais duraram e foi também um dos impérios que mais maltrataram, que mais mataram cristãos no decorrer da história. Então Roma realmente ela se encaixa perfeitamente nesse quarto animal. Mas essa profecia, para mim, ela tem um duplo sentido. Ela se cumpriu assim com o Império Romano, porque realmente ele se encaixa em tudo que esse versículo diz, mas essa profecia ela joga para o final dos dias também. Por quê? Porque no final dos dias vai surgir um reino muito forte e poderoso, que é o reino do anticristo. Por isso que eu quero ler para você aqui detalhadamente o versículo 41, que diz assim na tela: como viste os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro, isso quer dizer que esse reino será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Versículo 42, na tela: assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então você vê que perfeitamente se encaixa com o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano foi dividido, o Império Romano fez parceria com outras nações, mas não deu certo. E trazendo para os nossos dias também que esse quarto reino será o reino do anticristo, a gente vê que essas coligações de nações hoje no mundo atual que vivemos, que está uma parte na Europa, porque quem assiste aqui no meu canal sabe que existe duas linhas de pensamento muito fortes, que se o reino do anticristo for Roma, ele vai sair aí do território da Europa, mas se o reino do anticristo estiver no Oriente Médio, ele vai sair do território do Oriente Médio, amém? Mas como Roma se encaixa perfeitamente nesses versículos, a gente vê que hoje realmente as nações do mundo, elas procuram se unir, elas procuram estar em conjunto, mas a gente vê que é cada um com seus interesses, cada um procurando o seu melhor. Hoje todas as nações estão se armando poderosamente para a terceira guerra mundial, que para mim será aí no Oriente Médio, a grande guerra de Gog e Magog. Hoje o mundo está sendo preparado, mas eu quero ler para você aqui mais um versículo da profecia. O versículo 43 diz assim a palavra do Senhor: e como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Veja que a profecia aqui se enquadra perfeitamente com tudo que estamos vivendo hoje. As nações, elas querem fazer alianças políticas. Na época do Império Romano acontecia através de casamento, através de acordos bilaterais da época, para que o Império Romano viesse a cada dia mais se fortalecer. Aquelas nações que não se coligavam com o Império Romano, eles invadiam, eles davam o prazo e destruía e invadia mesmo, ganhava, matava muita gente. Isso aconteceu com os bárbaros, aconteceu com os germânicos. Então eles procuravam fazer aliança, mas quando os povos não queriam fazer aliança com o Império Romano, eles vinham, invadiam, destruíam. Então se encaixa perfeitamente na profecia do passado, e também hoje a gente vê que as nações tentam se unir, mas o que a gente vê é cada um no seu quadrado, cada um buscando o seu próprio interesse. Por que eu falei que essa profecia, esse quarto animal se encaixa com o Império Romano e se encaixa agora no final dos dias? Por quê? Porque nesse versículo 44 é muito forte. Acompanhe comigo na tela. Na época desses reis,
o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse reino aqui, na época desses reis, essa profecia já vai para o fim dos dias. Por quê? Porque os blocos de 10 nações vão ter que se coligar, vão ter que se unir. E é justamente o que a gente está vendo hoje. As nações querendo tirar uma das outras, ficar somente aquelas fortes, como a profecia diz. Então essas 10 nações, esses 10 blocos de nações, na época desses reis, que reis são esses? Justamente essas 10 nações que vão formar esse bloco de poder. Para quê? Para entregar para a besta, para entregar para o anticristo governar essa terra. E desses 10, ele vai tirar 3 do poder e 7 vai ficar sobre a sua autoridade para ele comandar. Por isso que o mundo hoje está sendo preparado. Como a gente vê hoje o que está acontecendo no mundo, essa pandemia, e a gente vê que hoje o sistema de governo, o sistema da besta, o mundo está sendo caminhado tudo para isso, através da tecnologia. A gente vê essa tecnologia muito forte na China, aí nos países da Europa, chegou muito forte. A tecnologia 5G, existe uma polêmica muito grande por trás disso, aí os Estados Unidos também não querendo ficar por baixo, mas a gente vê que hoje a China, não somente ela é um protótipo de um sistema de controle, de querer controlar toda a massa, mas a gente vê que eles maltratam as pessoas, a mão de obra é opressora dentro da China. Você não pode colocar qualquer igreja hoje dentro da China. Se for uma igreja cristã, eles te matam, eles te perseguem, eles queimam a igreja. E a China hoje, para mim, é um protótipo do governo do anticristo que virá no futuro. E não só a China tem essa maneira de governar. A gente vê a Coreia do Norte também, lá na ditadura de Kim Jong-un, a gente vê que é um povo massacrado, a gente vê que ele mostra na mídia completamente uma coisa diferente do que existe em seu país. Não só lá no mundo muçulmano, ali na Nigéria, onde eles matam muita gente, na África, em vários países, não pode hoje falar de Jesus, não pode hoje colocar uma igreja. As pessoas hoje pregam escondidas, como na época do Império Romano, que as pessoas se isolavam, se escondiam em caverna, se uniam para pregar a palavra de Deus. E hoje nesses países que não querem saber da igreja, do mundo conservador, daqueles que acreditam em Deus, não deixam entrar. Então é uma perseguição e é uma afronta muito grande à palavra do Senhor. Então na época desses reis, é uma profecia que ela sai ali de 2000 anos atrás e o profeta vê no futuro. Na época desses reis, a profecia diz na tela, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Então, qual é esse reino que jamais será destruído? É o reino de Jesus Cristo, é o reino do ungido do Senhor, Yeshua HaMashiach, o nosso Deus. O verbo que se verbalizou, veio nessa terra, pregou, ensinou, curou, salvou, fez as suas maravilhas, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, governando todo esse universo. Amém? Hoje Jesus Cristo ele intercede por mim e por você. Então esse último reino que virá, ainda virá um penúltimo, que é o reino do anticristo. Mas depois do anticristo, será estabelecido esse novo reino, esse novo céu, essa nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada com seu noivo para a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Então o último reino será do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler mais um texto aqui para você na tela, que fica em Apocalipse, do 11 ao 12, diz assim, e também Apocalipse 26. Leia comigo primeiro Apocalipse 26, para que você venha entender o que eu estou falando, para que você venha entender que este reino pertence ao nosso Mashiach, ao nosso Messias, nosso Cristo, o nosso Salvador. Apocalipse 26 diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos.
Essa é uma promessa que está no futuro, quando Cristo descer do céu, com o novo céu, com a nova Jerusalém, a nova terra, com toda a sua igreja, ele vai estabelecer, nós acreditamos aqui nessa visão, ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém e vai governar todas as nações aqui da terra, em Jerusalém, restaurando o trono de Davi. Apocalipse 21, de 1 a 3, que diz assim, essa é a nossa maior esperança. Na tela, então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, meu amado irmão, este último reino será de Deus. Este último reino será de Jesus Cristo. Então, o mundo hoje está sendo preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai destruir todos os reinos que você viu aqui nessa estátua. Ele vai destruir o ouro, vai destruir a prata, vai destruir o bronze, vai destruir o ferro, o barro e vai destruir todos os reinos dessa terra, para que ele venha reinar e seja o nosso Messias, nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra para o seu coração. Existe uma esperança, existe um reino, e esse último reino será do nosso Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau, bye, fui.